Olá, queridos irmãos e irmãs no canal Alto Clamor, sejam bem-vindos a uma vez mais estar conosco aqui através desse momento especial de leitura, de estudo da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia. Estamos continuando aqui o tema que começamos acerca de o que será transformado em um piscar de olhos na volta de Jesus. E nós estamos há alguns vídeos aqui avaliando 1 Coríntios 15, verso 52. E aí eu vou ler para você novamente esse verso, para a gente continuar extraindo o significado dele. E depois nós vamos estar lendo o Espírito de Profecia, um comentário do Lar Adventista, página 16. Muito interessante o livro Lar Adventista, recomendo a leitura desse livro, o estudo desse livro da irmã White, tá bom? Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, para sabermos o que será transformado em um abrir e piscar de olhos. E vamos ver o que o Espírito de Profecia nos auxilia, porque nós devemos ir à lei e ao testemunho, Bíblia e Espírito de Profecia. Aí nós seremos iluminados. Amém, queridos? Antes, porém, quero convidar você a fechar seus olhos e juntos falarmos com Deus, pedindo a bênção do Senhor para que Ele possa nos ajudar a compreender esse tema, que é um tema difícil para muitas pessoas compreenderem. Muitas pessoas fogem desse tema. Não deveria ser assim, mas infelizmente essa é a realidade. Mas que isso não se cumpra na minha e na sua vida, que nós não venhamos a fugir dessa verdade. Pelo contrário, que nós venhamos abraçá-la e vivê-la. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, abre, Senhor, os nossos olhos. Ajuda-nos a enxergar essa verdade que está revelada na Tua Palavra e no Espírito de Profecia. Abre, Senhor, os olhos dos meus amigos e amigas aqui no canal que estão ouvindo e assistindo esse vídeo nesse momento. Fortaleça a nossa fé e nos ajuda a vencer em nome de Jesus. Amém. Amigos, tome sua Bíblia aí. Estou aqui com a Bíblia Legado, que vem com comentários do Espírito de Profecia, versão King James 1611, uma das versões mais próximas do original bíblico, e eu gosto muito dela. E aqui nós vamos ler assim, 1 Coríntios 15, 52. Falando ali do momento da volta de Jesus, olha o que acontece. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, ou seja, após o toque da sétima trombeta, né? São 7 trombetas. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, o texto diz claramente que aqui acontecerá, na volta de Jesus, o toque da sétima trombeta. Esse toque da trombeta é acompanhado após ele a ressurreição dos mortos em Cristo, que ressuscitarão para receber a vida eterna. Eles vão vir incorruptíveis, ou seja, sem defeito nenhum, caráter e corpo transformados. E o finalzinho do texto aqui diz que nós seremos transformados num piscar de olhos, uma transformação instantânea. E nós já vimos ao longo dos outros vídeos dessa playlist, você pode estar entrando na playlist O que será transformado em um abrir e fechar de olhos na volta de Jesus. Tem essa playlist aqui, se eu não me engano, já com 4 vídeos. Você pode acessá-la aqui no canal e acompanhar desde o primeiro vídeo até esse que a gente está aqui agora. Você vai ver que essa transformação instantânea, em um piscar de olhos, na ocasião da volta de Jesus, é a transformação do corpo físico, os defeitos físicos, remoção de doenças, de traços de velhice, qualquer defeito físico, defeito no corpo será resolvido em um piscar de olhos. Porém, diferente do que muitos creem, até mesmo entre nós adventistas, o caráter, ele não passa por uma transformação súbita, por uma transformação instantânea nesse momento. O caráter ele é transformado agora, na obra da santificação, desde o dia que a gente foi batizado, aceitou a verdade em Cristo Jesus, aceitou o plano da salvação, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então ali nós somos enxertados na família de Deus, somos inseridos na família do céu. E agora nós começamos a viver uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Ou seja, toda coisa velha, todo pecado, todo mau costume, todo mau hábito, ele tem que começar a ser jogado para fora.
A gente tem que começar a romper, irmãos. Tem que começar a romper com essas coisas, com os costumes do mundo, com as práticas pecaminosas do mundo. E aí a nossa vida começa a passar pelo processo de santificação por obra do Espírito Santo que nos auxilia. Amém? Então aí a gente vai poder caminhar para quando fechar a porta da graça, eu e você já estejamos com esta obra completada. Ok? Essa obra da santificação do caráter tem que ser completada até o dia do fechamento da porta da graça. Para lá mais não tem chance. Tem que ser até o dia do fechamento da porta da graça. Até o último minuto, antes de Cristo encerrar a intercessão no céu e voltar para cá, então terá chance para o caráter ser concluído, ser transformado em caráter santo. Nós vamos ver aqui o que diz o Espírito de Profecia, o Lar Adventista, página 16, com o tema: a obra de hoje não deve ser postergada para amanhã. Ou seja, o que tem que fazer hoje, queridos, não pode ser deixado para amanhã. Por quê? Ontem, o ontem já foi, não tem como mais eu voltar, não tem como você voltar. Nós não podemos voltar no tempo, não tem o que a gente fazer mais, já foi. Amanhã não nos pertence, não sabemos o que nos ocorrerá. Então nós temos o hoje. Então a Bíblia está dizendo, e o Espírito de Profecia está dizendo que nós precisamos fazer o que tem que ser feito hoje. A transformação do caráter é hoje e não deixar para amanhã. Amanhã é um outro dia. Jesus disse: não se preocupem com o dia de amanhã, porque cada dia trará o seu mal. Ou seja, vamos hoje, se concentrar hoje, a batalha é hoje. A batalha é hoje. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Se vós alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Veja que citação poderosa e incisiva. Aqui Ellen White diz claramente, inspirada pelo mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever 1 Coríntios 15, 52. Ela diz claramente aqui, olha, que se a gente deixou de ser cristão bíblico, começou a ser cristão de outra maneira, mas não bíblico, devemos nos converter, ou seja, mudar de atitude, voltar para o caminho certo. E disse que nós precisamos apresentar o caráter aqui, o mesmo caráter que nós queremos ter na volta de Jesus. Ou seja, eu vou repetir para você aqui, olha, o caráter que apresentardes no tempo de graça, que é agora, o tempo da graça é agora, será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Ou seja, ou o meu caráter busca santificação agora, ou eu estou perdido. Porque se eu deixar um caráter imundo, pecaminoso, mundano, hoje, se eu permanecer com caráter sujo de pecado hoje, então vai ser aquele mesmo que eu vou ter quando Jesus voltar. E se eu tiver com caráter imundo, pecaminoso, quando Jesus voltar, eu serei destruído. O texto continua dizendo: se desejais ser santos no céu, deveis sê-los primeiro na terra. Olha, se você e eu desejamos ser santos lá no céu, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Se nós desejamos ser santos no céu, porque o povo de Deus, Deus é santo, o Espírito é santo, Jesus é o santo, os santos anjos, o santuário celestial está no céu, a santa morada de Deus é o céu, tudo lá é santo. Se o povo que vai para lá deve ser santo, quiser ser santo lá, tem que ser santo aqui na terra. Tem que buscar santificação. Os traços de caráter que nutrides na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Ou seja, se eu ficar nutrindo pecados, mesmo que sejam pequenos, mas não deixa de ser pecados, no meu caráter, nas minhas práticas, nos meus costumes, nos maus hábitos, se eu continuar com isso, esse problema ele não vai ser resolvido quando eu morrer ou quando Jesus voltar. Não vai ser resolvido. Se eu morrer agarrado em algum pecado, se eu ficar com algum pecado escondido, acariciado e eu morrer com isso aí, vou ressuscitar com ele. E aí não vou para o céu. Vou ressuscitar na segunda ressurreição que a Bíblia chama, que é a ressurreição da destruição.
do castigo no lago de fogo. Outra coisa, disse o texto do Espírito de Profecia aqui claramente que não será mudado o nosso caráter por ocasião da volta de Jesus. Jesus não vai vir para tratar de pecado de ninguém. Ele vai vir para buscar aqueles que o permitiu remover os pecados da vida deles. Ok? Então Deus, através de Jesus, não vai vir para transformar o caráter de ninguém. Ele vai vir para buscar aqueles que estão com o caráter transformado. O texto do Espírito de Profecia continua dizendo, olha só, saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestavas no lar e na sociedade. Você e eu vamos sair da tumba, do sepulcro, na ressurreição, com a mesma disposição mental que tínhamos no lar e na sociedade. Qual é a disposição mental que estamos tendo lá e na sociedade hoje? Reflita. Como é que você se comporta aí nos lugares e dentro da sua casa? Como é que se comporta? Você só é cristão na igreja? Ou você está sendo cristão de verdade na igreja, em casa e diante da sociedade? O mesmo jeito que você está vivendo vai ser o jeito que vai se ressuscitar. Se você estiver vivendo com comportamento para a honra e glória de Deus, santo, comportamento santo, você vai ressuscitar na manhã da ressurreição dos justos. Se não tiver assim, você ressuscitará na segunda ressurreição da morte eterna. E o texto continua dizendo, Jesus não muda o caráter em sua vinda. Jesus, ele não muda o caráter de ninguém na vinda dele, no dia da volta dele. O caráter tem que ser mudado antes. Isso creio que está claro, né? A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino eterno. A obra de transformação deve ser feita agora. O nosso viver diário, irmãos, vai definir o nosso destino eterno. Amigos, mais Bíblia, mais Espírito de Profecia, mais oração, mais igreja, mais boas obras, mais abandono de pecado, mais louvor. Tira essas músicas mundanas da tua vida. Põe os louvores de Deus para a honra e glória dele, para ele falar com você por meio da música também. Resolve a tua questão alimentar. Para de comer e beber coisa que faz mal à saúde. Coloca um cardápio para a honra e glória de Deus. Para de assistir e de ouvir coisas que não têm o carimbo do Espírito Santo. Pelo contrário, tem o carimbo do Espírito do Maligno. Para de ouvir isso. Mexe nas roupas também. Nas roupas. Você está vestindo-se para a honra e glória de Deus ou para extravagância ou exibição mundana? Ou até mesmo com roupas sensuais? O que é que você está fazendo? Tire essas maquiagens do rosto, você mulher que me assiste. Tire esses batons, essas coisas, essas joias, esses brincos, esses adornos de Jezabel. Ordena a tua casa. Tira da tua televisão, do teu celular, coisas que desonram o nome de Deus. E que quando você termina de assistir, você sabe que Deus não aprovaria aquilo. Ok? Pare de falar mal dos outros. Pare de participar de conversas indecentes. Rompa com amizades que só levam você para longe de Deus e levam você para perto do pecado. Pare de beber e comer coisas que não faz bem à saúde e que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Ok, amigos? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento para identificar o santo e o profano. Cuidado para você não se ver chamando do amargo doce e do doce amargo. Que você possa se colocar na presença de Deus de maneira pura. E aí sim, Deus vai aceitar a mim, vai aceitar você, vai nos abençoar, vai nos fortalecer na fé e estaremos prontos para o dia da volta de Jesus. Amém, querido? Obrigado porque você esteve conosco ao longo dessa minissérie O que será transformado no piscar de olhos na volta de Jesus. Espero que com esses videozinhos aqui sobre esse assunto você possa ter entendido que o que tem que ser feito hoje não pode ser deixado para amanhã. A obra de santificação que nós temos hoje. Amanhã, quando chegarmos lá, estaremos trabalhando lá. Mas por enquanto que o amanhã não chega, o dia de trabalhar é hoje. Então rompa com o pecado, apaga isso da sua vida. Confessa todo o pecado a Deus e abandona.
Aquele que confessa os pecados e deixa, esse alcançará a misericórdia, diz a palavra de Deus. Vamos juntos trabalhar o nosso caráter. Isso não fazemos sozinho, viu? Não temos poder para fazer isso sozinho. Busquemos o Espírito Santo nas primeiras horas da manhã, Bíblia, oração, Espírito profecia, e então Deus vai operar um milagre, Deus vai operar uma transformação, uma conversão genuína, e nós sairemos com o rosto iluminado com a presença de Deus em nós, e pessoas irão ser alcançadas, porque a influência de um homem e de uma mulher que é fiel a Deus alcança muitos. Vamos orar? Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, muda o nosso caráter, Senhor, transforma nosso caráter hoje, remove os defeitos e nos prepara para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graça e paz, amigo e amiga, continue conosco aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os vídeos, compartilhe a verdade presente, porque está escrito: a lei e ao testemunho, Bíblia e Espírito profecia, se não falarem conforme está escrito nessas palavras, jamais serão iluminados. Os vejo no próximo encontro aqui no canal, o Alto Clamor.